Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria, com o coração muito feliz, é que mais uma vez nos reunimos aqui para juntos estarmos vigorosamente no propósito de juntos empreendermos trabalho para o estudo do Evangelho de Jesus. Agradecemos a todos que já se encontram aqui conosco presentes. Em mais alguns instantes, daremos por iniciado o nosso estudo, em mais 12 minutinhos. Enquanto isso, sugiro que vocês já desde este momento já possam colocar o seu copo com água, possam colocar seu recipiente com água do ladinho, para que possamos receber da espiritualidade amiga que certamente nos acompanha os fluidos necessários para o nosso reestabelecimento físico, psíquico, mental e espiritual. E já busquem uma posição confortável, que vocês já possam se acomodar, bem confortáveis, para que possamos, em alguns instantes, iniciar o nosso estudo dessa noite. Vamos aproveitando a tranquilidade da música e já iniciar o nosso processo de serenar os pensamentos, acalmar os corações. Vamos iniciando os nossos exercícios de respiração, puxando o ar tranquilamente e profundamente pelo nariz e segurando esse ar um pouquinho e vagarosamente exalando este ar por 3 vezes. E agora, já respirando normalmente, vamos sentindo a graça de Deus que nos oferece a oportunidade de inspirar
o fluido cósmico universal, inspirar as bênçãos, inspirar a tranquilidade, a serenidade e expirar de contrapartida as energias deletérias que nós mesmos criamos para nós mesmos. E nesse processo de respiração, recebendo as graças e as bênçãos do Criador e exalando o lixo que criamos para nós mesmos, vamos exaltando o nosso sentimento de gratidão, para que possamos, agradecidos, percebermos a grandiosidade do nosso Divino Pai, que nos acolhe, que nos fortalece. Em mais 6 minutos, iniciaremos o nosso estudo. Então vamos já serenando os nossos pensamentos e realmente nos acomodar confortavelmente para que possamos nos preparar para a oportunidade de estudo. E gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer: sejam todos bem-vindos ao canal Luminamentes. Peço a vocês que gentilmente curtam esta transmissão, comentem e compartilhem essa transmissão com todos aqueles seus contatos das suas redes sociais. Vamos juntos formarmos uma grande corrente no bem, que possamos levar os conhecimentos e as lições que colhemos durante esses estudos àqueles irmãos nossos que porventura necessitam deste momento de acolhimento, de amor, de compreensão. Então vamos compartilhar essas publicações, essas transmissões, para que todos aqueles que necessitam do amor de Cristo possam se banhar nessas águas profundas e benditas. Em mais 4 minutos iniciaremos a nossa sessão de estudo desta oportunidade. Lembro a todos que essa transmissão permanecerá disponível para que vocês possam vê-la sempre que desejarem. Em mais 3 minutos já iniciaremos a nossa sessão de estudo desta oportunidade. Mais uma vez, sugiro aos irmãos que já deixem separados os seus copos,
seus recipientes com água, para que possam receber da espiritualidade que nos assiste os fluidos necessários para o reestabelecimento da saúde física, psíquica, mental, espiritual. Desde já agradecemos a todos pela presença e pela acolhida. Em mais alguns instantes, iniciaremos a nossa sessão de estudo desta oportunidade. Agradecemos a todos que já se conectam conosco, a espiritualidade que pontualmente já se encontra ligada a nós. Pois bem, então vamos cerrando os nossos olhos físicos e elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre. E vamos abrir os nossos corações, cumprimentando a todos os irmãos encarnados e desencarnados que se conectam conosco nesta oportunidade de estudo, e vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, e mais esta oportunidade para o estudo do Teu Evangelho, o estudo desse código de vida que nos alicerça a alma em direção ao caminho luminoso da nossa superação. Senhor, se formos dignos de que Tua luz invada os nossos corações neste instante, nesta oportunidade de estudo, que essa luz possa nos ajudar a modificar a nós mesmos e a enxergar em nós mesmos as nossas necessidades de correção, as nossas necessidades de melhoria. Que possamos, através da Tua luz, perdoar a nós mesmos, para que, aprendendo a lição do perdão em nossos corações, possamos ter a condição de estender o perdão a todos quantos de nós se aproximar. Que a Tua luz permaneça hoje e sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, mais uma vez agradecemos a todos que se encontram conosco nesta oportunidade de estudo, que possamos ter a certeza de que
estamos todos amparados pela espiritualidade amiga que nos fortalece e nos incentiva a seguir esse trabalho de estudo. Aproveito a todos a este momento para pedir a todos que curtam essa transmissão e que a compartilhem em suas redes sociais, para que possamos juntos formar uma grande rede de amor, uma grande rede do bem, levando os ensinamentos do Divino Mestre a todos que necessitam do seu amparo amoroso. E como sempre, realizamos o estudo através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana, onde temos a moral de Jesus do Novo Testamento, orientada e codificada pela espiritualidade superior por Allan Kardec. Peço licença pelo uso dos óculos e vamos, como de costume, realizar o nosso estudo abrindo o Evangelho ao acaso. E hoje somos convidados a estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é formado pelos textos Justiça das aflições, Causas atuais das aflições, Causas anteriores das aflições, Esquecimento do passado, Motivos de resignação, O suicídio e a loucura, e como instruções dos Espíritos os textos Bem e mal sofrer, O mal e o remédio, A felicidade não é deste mundo, Perda das pessoas amadas, Mortes prematuras, Se fosse um homem de bem, teria morrido, Os tormentos voluntários, A verdadeira infelicidade, A melancolia, Provas voluntárias, O verdadeiro cilício, Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida? Proveito do sofrimento em função dos outros? E nessa noite somos convidados a estudar o texto Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas de seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e por comodismo,
deixaram desenvolver neles os germens do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade que resseca o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se-lhe e afligem-se com tanta falta e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam, seguramente, a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se, então, dizer que o condenado sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune, mais especialmente, as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atingem aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis. E disso conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sintam a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Algumas vezes, a experiência vem um pouco tarde. Quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não têm mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado. Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido, após a noite no túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro.
Pois bem, o Evangelho nessa noite de hoje nos convida a claramente entender que não existem outros culpados senão nós mesmos para as nossas dores e nossos sofrimentos. Como o Evangelho coloca, quantos desentendimentos não somos culpados porque fomos intransigentes, fomos orgulhosos, fomos vaidosos, não cedemos. Quantas e quantas vezes uma situação difícil, uma situação de violência teria encontrado o seu término se nós aprendêssemos a calar, se nós aprendêssemos a cerrar os nossos lábios, elevar o nosso pensamento até Deus e buscar dentro dessa serenidade, buscar junto ao Criador a tranquilidade, a transparência dessa água tranquila que poderia nos acalmar e refrigerar o ânimo. Quantas e quantas vezes passamos a vida em enganos, em erros, passamos a vida como orgulhosos, como vaidosos, passamos a vida escarnecendo, passamos a vida revoltados, acumulando diversas situações que invariavelmente nos levam a dores e sofrimentos, nos levam a aflições. Quantas e quantas vezes não temos a nossa vida sabotada, por assim dizer, por nós mesmos, que às vezes damos ouvidos à preguiça e deixamos de estudar para uma prova. Quantas e quantas vezes, dando impulso à própria sorte, deixamos para sair de casa de última hora para um compromisso que tenhamos hora marcada. Ora, se não conseguimos fazer a prova, ou se não conseguimos chegar em tempo necessário para o nosso compromisso, a responsabilidade não é de outro, senão de nós mesmos. Por isso, a lição de hoje nos traz a necessidade da compreensão de que nós somos a causa primeira dos nossos sofrimentos. Mas, como tudo tem um lado bom, nós também somos a causa primeira de nossa felicidade. Que o Evangelho quer dizer com isso? Se da mesma forma, cultivando as nossas fragilidades, mantendo as nossas fragilidades, geramos essas aflições, temos a oportunidade a qualquer momento de, trabalhando na nossa reforma íntima, desenvolver a oportunidade bendita de refazer caminhos. E é como o Evangelho encerra a lição de hoje. Assim como o trabalhador preguiçoso que ficou sentado segurando a enxada sem se dar ao trabalho, tem no dia seguinte, com um novo sol, uma nova oportunidade de trabalhar, nós também temos diariamente uma nova oportunidade de trabalho. E é nessa obra de trabalho que temos a cada dia que podemos fazer diferente, que podemos, preenchido dessa resolução de que já identificamos a nossa falha, é que poderemos já lançar mão ao trabalho dignificante para a corrigenda dessas nossas fragilidades. E ainda o desperto de última hora, que no leito de desencarne se dá conta do tempo perdido, Deus ainda assim a este filho entrega suas mãos dadivosas em socorro dele, dando a ele uma nova oportunidade através da reencarnação, onde ele poderá, obviamente, mais uma vez, lançar mão ao trabalho, lançar os braços fortes e derramar muito suor para que, através do trabalho no dia a dia, possa, sem sombra de dúvidas, levar a cabo a reforma íntima.
O que podemos concluir, portanto, dessa lição, que nós entendemos dessa lição, é que a felicidade, ela está em nossas mãos. Ser feliz ou sofrer as aflições depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas decisões. E não poderemos jamais culpar aquele ou aquele outro como responsáveis por nossas aflições. Porque, por mais que alguém possa nos pressionar, nos influenciar, a decisão final sempre é nossa. Nós sempre temos a oportunidade de dizer não. Nós sempre temos a oportunidade de calar. Nós sempre temos a oportunidade de fazer o bem. Nós sempre temos a oportunidade de desenvolver a reforma íntima. Se não o fazemos, seja qual seja o motivo, este motivo é nosso e de mais ninguém. Então, precisamos ter a nossa mente, como eu comentei, banhada por essa água límpida, transparente que vem do Senhor, para que possamos enxergar quem verdadeiramente somos. E quando tivermos o real entendimento de quem somos, poderemos, com toda certeza, transformar, utilizando o formão, o cinzel, o buril, para transformar este diamante, essa pedra bruta que temos em mão, em pedra preciosa, a servir os sérios desígnios do Criador, que convoca a cada instante seus filhos ao trabalho da criação. Não sei se os irmãos que estão conectados gostariam de fazer alguma colocação ou gostariam de fazer algum complemento ou alguma questão. Lembrando que as questões responderemos à medida das nossas oportunidades e caso não saibamos a resposta, pesquisaremos e traremos a informação à medida do possível. Bem, como não há comentários, vamos dando seguimento à leitura complementar. Para a leitura complementar de hoje, utilizaremos o Livro da Esperança. O Livro da Esperança ele foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrindo então ao acaso. E essa noite somos convidados a estudar a lição 22, Amenidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no versículo 6. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a detonar pelo gatilho da boca. Momento de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra
não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda que os acontecimentos em que o erro impensado te marcou presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo, a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia. Nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Quanto se nos imponha dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Disseminemos para que possamos controlar circunstâncias. Perdoe-me, vou repetir. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale em intemperança. Guarde o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós mesmos. A passagem do livro da leitura complementar dessa noite complementa de uma forma muito clara o que o Evangelho nos traz. Quando o Evangelho nos fala das causas atuais das nossas aflições, e ele nos explica que as nossas atitudes, as nossas obras nos pertencem e que os seus resultados também nos pertencem. Quando falamos das amenidades, quando falamos que todas as nossas ações têm uma resposta aonde estivermos, identificamos de uma forma muito clara de que não existe outra opção a não ser dominarmos-nos para que possamos controlar as circunstâncias. É preciso que nós aprendamos a nos dominar, a dominar as nossas emoções, a dominar o nosso ímpeto, a, propriamente dito, exercer a nossa reforma íntima, conforme nos asseverou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso que nos alinhavemos a estas lições para que possamos, de outra partida, controlar a causa das nossas aflições. Se queremos eliminar as nossas aflições, não temos outro caminho que não dominar a nós mesmos.
aprender a guardar o silêncio quando percebemos que o vulcão de lavas do azedume está prestes a romper. Aprender a falar corretamente para que possamos evitar os enganos. Que a nossa palavra tenha parcimônia ao existir. Se for para existir para trazer fofoca, a trazer informações que não agregam, que guardemos o silêncio. Mas, se quisermos guardar o silêncio para não nos envolvermos, permitindo que enganos, que dúvidas permeiem os nossos irmãos, que usemos o verbo, porque como a lição dessa noite nos ensina, indiscutivelmente o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. Porém, como filhos de Deus que somos, a utilização do verbo deve ser a utilização consciente do bem a se fazer. Se formos utilizar o silêncio, também que utilizemos no bem que podemos fazer. Porque, de outra forma, estaremos mais uma vez dando voz ao orgulho e à vaidade, usando a palavra ou usando o silêncio, e, invariavelmente, manteremos o padrão das nossas atitudes a justificarem, dia após dia, a causa das nossas aflições. Então, que tenhamos como lema de vida a passagem do Evangelho que nos ensina: orai e vigiai. Orai para nos ligar com o Criador. E vigiai, não vigiar a vida do nosso semelhante. Vigiar a nós mesmos. Vigiar o nosso pensamento. Vigiar a nossa boca e o nosso silêncio. Para que possamos, efetivamente, sermos filhos fiéis do Senhor. Não apenas porque somos criados por Ele, mas porque respeitamos os seus desígnios e, certamente, fortalecemo-nos em colaborar na grande obra da criação. Mais uma vez, eu gostaria de abrir as perguntas. Caso haja algum comentário, alguma complementação ou ainda alguma dúvida com relação ao tema, por favor, utilizem-se da caixa de texto da nossa transmissão online para que eu possa lê-los e compartilhar a informação com todos os nossos irmãos. Bem, acredito que não haja nenhum comentário. Então vamos nos encaminhando para o nosso encerramento. E assim, Senhor, somos agradecidos pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos em Teu nome, para aprendermos as lições do Teu Evangelho. E assim, Senhor, vamos abrindo os nossos corações e oferecer as nossas melhores energias. Vamos vibrando pela fraternidade entre os povos. Vamos vibrando pela compreensão. Vamos vibrando pela ampliação do programa de divulgação do Evangelho
Vamos vibrando também para que haja o fim das guerras, mas acima de tudo, vamos oferecendo as nossas melhores energias para o despertar das criaturas, que possamos oferecer as nossas energias para que o homem entenda que em cada ação existe uma reação e que essa reação tem sintonia com a vibração que a gerou. Se queremos viver num mundo melhor, precisamos que essas ações tenham um elevado padrão vibratório. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem, que sentem fome, que sentem sede. Não somente a fome e a sede do espírito, mas também aqueles que sentem a fome e a sede do alimento espiritual, do alimento material, mas acima de tudo, fome e sede do amor. Que as nossas vibrações que oferecemos possam chegar a esses corações e preencher-lhes de afeto, de amor e de carinho. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos entes que vivem conosco e que compartilham a experiência do lar. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho. Vamos vibrando pelos nossos colegas, pelos nossos irmãos. E vamos vibrando também pelos lares que nos acolhem para a realização deste Evangelho no lar. Para este Evangelho no ar. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas. E vamos pedindo para que a espiritualidade deposite no nosso copo com água, no nosso recipiente com água, os fluidos espirituais e magnéticos de que necessitamos para o reequilíbrio físico, psíquico, mental e espiritual. E vamos deixando uma vibração em aberto, para que a espiritualidade amiga possa utilizá-la onde se fizer mais necessário. E é na certeza, Senhor, do Teu amparo e do Teu amor infinito, é que agradecemos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Fortalece-nos, Senhor, no fiel propósito de modificar aquilo que precisa ser vencido em nossos corações, para que possamos ser instrumentos úteis na Tua mão, Senhor. Que possamos ser Teus instrumentos de paz, de amor, de harmonia e de perdão. Que possamos levar a luz e a misericórdia do Senhor onde quer que estejamos. E assim, com o coração repleto de energias que nos vigoram, nos vitalizam
e nos animam para seguir adiante na tarefa do amor que recebemos. É que pedimos licença para encerrarmos mais esta sessão de Evangelho no ar desta oportunidade. Seja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a todos os irmãos que estiveram aqui conosco até este momento, nesse estudo maravilhoso do Evangelho. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para aqueles que estão vendo a nossa transmissão que está disponível gravada. E peço mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem essa transmissão. Vamos formar uma grande corrente do bem, levando as palavras do Mestre Jesus a todos que dela necessitam. Vamos utilizar a ferramenta das redes sociais para propagar a voz do amor, a voz da compreensão e a voz da luz. Que o Senhor esteja com vocês e desejo a todos uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.